Leandro, bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Obrigada. Agradeço, Joana, e agradeço a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando nessa luta para enfrentar uma nova realidade. Vamos lembrar que todas as funções repetitivas, todas as funções mecânicas, elas tendem a desaparecer e ser substituído todo o trabalho mecânico por algoritmo e por robôs. Por isso é um desafio novo. Eu tenho que repensar a minha área e o futuro do meu trabalho. Bom, professor, o mundo mudou com essa pandemia do coronavírus, o Brasil mudou. O que você aposta aí para os próximos meses? Essa questão da transformação do mercado de trabalho também está muito ligada à inovação. A inovação, a capacidade de continuar aprendendo, o desafio tecnológico, isso é para o mundo todo. No Brasil, estamos esbarrando em uma tradição, falta de qualificação geral, um ensino deficitário geral e falta de investimento na qualificação do trabalhador. Então, esse é um problema que a iniciativa privada, cada um de nós que trabalhamos e o Estado tem de enfrentar para poder dizer algo sobre aquilo que o historiador Yuval Harari falou de categoria de inempregáveis, pessoas que não terão colocação porque o mercado não tem mais espaço para aquele tipo de baixa qualificação. No Brasil, esse é um desafio muito grande que a gente vai poder debater. É uma transformação geral. Bom, e para acrescentar aqui ao nosso debate, deixa eu chamar os nossos convidados do programa de hoje, que são o Rodrigo Leite, ele é especialista em tecnologia da informação e comunicação, possui também um MBA em gestão de negócios. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, Joana, uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Vamos estar aqui desaprendendo e reaprendendo juntos. Uma crise como essa, causada pela pandemia do coronavírus, ela se apresenta como uma grande mola propulsora da antecipação do futuro. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui, verificando esse temor que é causado por determinados termos da inovação e da tecnologia, como inteligência artificial, big data, blockchain. Isso traz algum temor mais do que certos filmes de terror, mas isso é causado pelo desconhecimento. E a gente vai estar trabalhando aqui no sentido de esclarecer e que todos possam ter acesso a essa informação e ficarem mais tranquilos. É verdade, causa muito temor toda transformação nova, toda mudança brusca. E a gente também convidou o professor Vasco Furtado, ele é diretor de pesquisa e inovação da Universidade de Fortaleza. Bem-vindo, professor Vasco. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com os debatedores tão influentes e tão reputados. Eu espero poder também contribuir, tanto por uma perspectiva do setor educacional, a pandemia traz revoluções nessa questão da educação em si, que é uma questão primordial, como já colocada pelo Leandro, mas também abre possibilidades e oportunidades muito interessantes no campo da inovação. Então, as pesquisas científicas e a inovação desenvolvida nas universidades de uma forma geral, elas são cada vez mais importantes para poder, vamos dizer assim, subsidiar as políticas públicas, para dar apoio à sociedade a enfrentar desafios como é o desafio da pandemia. Então, eu jogo aqui uma questão para os três. Na visão de vocês, qual é o futuro do mercado de trabalho no nosso país e também da capacitação profissional? Acho que o primeiro desafio que todos temos que pensar é que o trabalho sempre tem futuro, o emprego é que está em risco. Quer dizer, sempre haverá função para o trabalho, mas aquele emprego para o qual a minha geração foi educada, com um amparo legal, carteira assinada, estabilidade, esse está sendo questionado no mundo inteiro, processo que a gente vai chamar de uberização, com suas glórias e seus terrores. Ou seja, nós temos que investir, isso não há dúvida nenhuma, em qualificação. Nós temos que investir em diversificação, não há mais espaço para aquela pessoa que só sabe fazer uma coisa, não há mais espaço para alguém que não se recicla, se reinventa e define novamente suas estratégias. E isso é particularmente difícil para os trabalhadores tradicionais, mais difíceis ainda aqui no Brasil, como eu destaquei, onde a qualificação profissional não é um projeto total, nenhum projeto absoluto no país. Rodrigo.
Como eu tinha iniciado, nós estamos vivendo um momento de aceleração do futuro a partir da quebra de tabus corporativos. Então, algumas coisas que estavam previstas para acontecer daqui a alguns anos, nós fomos obrigados a acelerar esses processos, né? Muitas empresas, inclusive, por exemplo, que não trabalhavam com home office, a última pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn demonstram que 45% das empresas que nunca tinham experimentado isso estão prevendo dar sequência a essa modalidade de trabalho após a pandemia. E em pesquisas realizadas com os profissionais, verifica-se que até 78% dos profissionais que passaram a experimentar essa modalidade gostariam de dar sequência a essa modalidade. E desses, 28% gostariam de que o home office fosse em período integral. E isso é muito interessante porque era uma coisa que assustava, era um tabu no meio corporativo, no meio empresarial, e agora já está no dia a dia de todas as pessoas. Eu acho que no quesito educacional, isso também se verifica. E é interessante porque havia um certo debate sobre essa questão da educação à distância, quanto a educação à distância poderia ser prejudicial ao aprendizado do aluno, mas, de uma forma geral, o que se está percebendo nesse momento de pandemia, que forçou, de uma certa forma, os professores a se adaptarem a esse contexto, ficou claro algo que nós já sabíamos. Bons professores serão bons professores em sala de aula, ou à distância, ou por telefone, como queiram. Quer dizer, a capacidade de passar uma boa mensagem, de dar boas fontes de informação, de criar exemplos, de dialogar, de argumentar, que é uma característica que se espera do professor, essa característica ela vai existir qual o meio que você utilizar. É evidente que algumas áreas, algumas disciplinas exigem qualificação em que contatos próximos exigem, manuseios por exemplo, no caso da medicina, você tem que manusear instrumentos cirúrgicos. Então, tem uma questão prática que vai ser mais difícil você levar para o mundo da virtualização. Mas só mais difícil, não será impossível. Então, aí entra a história das oportunidades. Há uma enorme oportunidade de as tecnologias continuarem a desenvolver o seu papel de aproximar as pessoas, mas aproximar, inclusive, atividades que a gente acha que hoje em dia não podem ser realizadas se as pessoas não estiverem fisicamente umas próximas das outras. E nós vamos ver um enorme avanço das tecnologias como realidade aumentada, essa imersão das pessoas em estarem, mesmo distante, em ambientes virtuais, para realizar tarefas estando distantes. Acho que nós estamos tocando em um ponto importante. Eu nunca tinha feito orientação de alunos via internet e descobri que, ao vivo, o aluno pode ficar olhando no celular debaixo da mesa na minha sala, enquanto que olhando diretamente na câmera fica mais difícil ele olhar no celular. Ou seja, ao contrário do que eu supunha, na minha zona de conforto, eu tenho mais eficácia de comunicação através de uma lente de computador do que eu tinha ao vivo do aluno. Agora, eu posso fazer um exame médico muito minucioso sem o contato do paciente com o médico, então nem todas as funções elas serão tão facilmente assimiláveis por essa nova ordem. Mas exatamente o que foi dito no início, a crise é quase um elemento acelerador. Tal como qualquer revolução ou qualquer guerra, coisas acontecem muito mais rapidamente. Na crise, a gente é retirado de uma região de conforto e atirado para uma região inteiramente nova. Há 2 meses, eu conhecia 2 sistemas de reuniões virtuais. Hoje eu conheço 14 sistemas de reuniões virtuais. Não é uma coisa que eu goste, porque eu tive que aprender, inclusive os muito complicados, mas é a realidade. Cada empresa tem uma, cada demanda me faz crescer e assim por diante. É essa necessidade que cria uma nova realidade de mercado e eu tenho que me adaptar. Regra da evolução darwinista. Não é a força que faz você sobreviver. Não é o mastodonte que sobrevive na Sibéria. É o pequeno mamífero, a capacidade de adaptação ao novo meio ambiente, ao fim de uma era glacial, por exemplo. Muito bem, é como o Rodrigo falou no início do programa, essa questão de desaprender e reaprender. As pessoas que tiverem essa capacidade de desaprender e reaprender algo novo é que vão se destacar mais.
Exatamente, e o mercado ele já tem percebido as vantagens desse processo, né? Ele já tem percebido as vantagens de ter uma inteligência orgânica e colaborativa a partir da interação de profissionais. Essa semana mesmo eu tive uma experiência em que, discutindo com alguns profissionais aqui de Fortaleza, um em Boston, um na Nova Zelândia e um no Canadá, né? Tratando sobre o desenvolvimento de um aplicativo que está sendo elaborado. Então, sem essa ferramenta, isso seria praticamente impossível. Seria feito por telefone, talvez, mas não com a interatividade que se tem. Então, você tem uma organicidade da inteligência, né? E também há ganhos financeiros para as grandes corporações, né? Como, por exemplo, a redução de viagens de negócios, né? Então, existem diversos pontos aí que foram experimentados e que, porque antes não se conhecia, agora, se conhecendo, se torna algo usual. Agora, tudo isso é uma visão que eu diria talvez é o nosso lado otimista de ver as oportunidades que surgem nesse nosso contexto. Mas eu acho importante trazer um pouco para o que o Leandro levantou no começo. Quer dizer, por outro lado, sociedades como a brasileira, que são muito desiguais e que tiveram durante décadas pouco investimento em educação, elas vão cada vez mais ter dificuldade de realocar a sua força de trabalho com essas novas atividades. E quando você fala de novos empregos, novas oportunidades, é sempre muito fácil falar, quem de alguma forma souber manipular ou dominar esse meio digital, esses cientistas de computação, que não é o meu caso, eu sou um cientista de computação, eu trabalho nesse rumo, ensino os alunos isso, eles são privilegiados, eles decididamente terão mais capacidade de enfrentar todas essas modificações. Mas essa não é o perfil do nosso jovem, principalmente, e do nossa força de trabalho. Então, o Brasil tem um desafio enorme de como é que ele rapidamente, ele tem que ter uma concertação nacional para rapidamente pensar em formas de inserir essas pessoas, inclusive em debates com relação à renda mínima, que são coisas que os outros países já estão começando a pensar, porque nós já estávamos vendo uma redução da necessidade de certos empregos, de certos operários, certas atividades. E isso agora provavelmente vai aumentar. A pandemia, de certa forma, acelerou isso. O que significa que essa crise social do emprego, ela vai ter que ser ainda mais, a gente vai ter que ser mais organizado para enfrentá-la e para dar soluções que sejam soluções para a sociedade como um todo. Acho que esse é um desafio que nós não podemos, mesmo olhando esses aspectos de oportunidades e de inovações que poderão surgir, compreender que dentro de um país como o nosso, com as dificuldades de desigualdade, nós temos um grande desafio para resolver. E sempre com foco na capacitação, buscando sempre se capacitar. Concorda, professor Leandro? Essa é a grande chave. O profissional do futuro não é mais um profissional da repetição de hábitos. Quando eu comecei a trabalhar, e você não era nascida, quando eu comecei a trabalhar, a grande virtude do trabalhador era ser pontual, ser responsável, inspirar aos chefes a confiança. Hoje, a grande virtude não é exatamente você ser pontual, mas suficientemente flexível para adaptar em casa seu home office com a vida familiar, suficientemente flexível para aprender coisas novas. Quando eu me formei na minha primeira graduação, me ensinaram toda a tecnologia de ponta na USP, ou seja, eu sabia usar mimeógrafo, retroprojetor, projetor de slides, coisas que não têm hoje o menor sentido, são máquinas de museu. Então, se eu não conseguisse continuar aprendendo, eu seria um profissional já totalmente defasado, totalmente ultrapassado. Então, o desafio terminou a graduação, pense em outra. Terminou uma pós, pense em outra. Aprendeu português, vá para o inglês. Aprendeu bem inglês, qual é a terceira língua? Domine a planilha Excel, o que você vai fazer daqui para frente? Se você não tiver essa atitude de crescimento permanente, você será como os poderosos dinossauros que viram seu meio ambiente mudar e não reagiram. E hoje estão só nos tanques dos nossos carros como combustível. Ou seja, você será superado, você será ultrapassado. O que veio do passado não serve mais como perspectiva, apenas como experiência.
O senhor falou muito aí sobre as questões da hard skills, mas eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre as soft skills, que são aquelas qualidades do profissional que não vão para dentro do currículo. Esclarecer um pouquinho sobre essas duas questões para quem está em casa, ainda não ouviu falar sobre hard skills, soft skills. E principalmente um desafio que não é mais a submissão a uma autoridade central, não é mais o chefe capataz, o chefe feitor que está totalmente fora de cogitação, mas a habilidade estratégica de trabalhar em conjunto, inteligência emocional, equilíbrio diante de um grupo, capacidade de ser multitarefa, tudo isso pressupõe não exatamente um workaholic, alguém capaz de trabalhar 16 horas por dia, mas alguém capaz de um equilíbrio psíquico que vá implementar questões que são de ordem pessoal, questões que são de ordem de trabalho, questões que são de ordem estratégica e de futuro. É essa resiliência que hoje se demanda mais do que apenas o compromisso diante do emprego, o horário e assim por diante. E isso vai ser ressignificado porque eu não sei se daqui a 10 anos as funções que nós três aqui exercemos, ou mesmo a sua, Joana, serão funções ainda em demanda. Ou seja, se ainda existirão os empregos que hoje garantem que a gente possa trazer dinheiro para as nossas casas. Por isso, essa reinvenção é um processo permanente. É aquilo que Bauman chamou de mundo líquido, é aquilo que muitos chamaram de pós-modernidade, é simplesmente a realidade, uma tecnologia que muda de paradigma a cada momento e não mais a uma geração como antes. É o paradigma que muda, não é um novo cabo que surge, é o paradigma que muda completamente. A gente vai